Boa tarde. Então vamos falar hoje sobre a transmissão de calor. Espero que vocês tenham lido o resumo que eu passei na aula passada, né? Que vai ajudar bastante na compreensão. Então, quando a gente vai falar em transmissão de calor, basicamente nós temos a condução, convecção e a irradiação. São os três princípios principais. Então, esse aqui a gente tem principalmente nos sólidos. Vamos começar por ele. Condução. Então, o que ocorre aqui? Eu tenho aqui dois corpos, A e B, certo? Então, vamos supor que aqui a temperatura de A é muito maior que a temperatura de B, inicialmente. Aí nós pegamos um material, pode ser uma barra metálica, e ligamos os dois corpos. O que ocorre? Esse material, que está a uma temperatura bem superior, vai aquecer as moléculas desse material que nós colocamos ligando os dois. Pode ser aço. Essas moléculas aquecidas vão aquecer as moléculas que estão ao lado delas. E aí, aquecer as que estão ao lado. Quer dizer, dessa forma, essa energia, esse calor, vai sendo transportado de A para B, sem que as moléculas se movimentem. Elas simplesmente vão aquecer a que está ao lado até que essa energia chegue a B. Isso vai ocorrer, possivelmente, se nós permitirmos, até se dar o equilíbrio, até que as duas fiquem na mesma temperatura. Vamos falar desse processo. Esse processo aqui é a condução. Ou seja, a energia, o calor foi conduzido da esquerda para a direita no desenho de vocês. Sendo que essa energia foi transmitida de molécula para molécula sem que elas se movimentassem. Elas só transferiram o calor para quem estava ao seu lado. É claro que isso vai depender de cada material, porque nem todos vão trabalhar da mesma forma. Tem materiais que permitem que isso ocorra com mais facilidade, certo? Isso vai depender de um coeficiente, né, que a gente chama de condutividade térmica. Então, tem materiais que são bons condutores. Certo? E a gente utiliza eles quando a gente quer transferir calor. E tem outros que são maus condutores, que a gente chama de isolantes. Certo? Então, por exemplo, aqui nós temos os metais que geralmente são bons condutores, né? Por outro lado, nós temos outros materiais que são maus condutores, ou bons isolantes, como isopor, o gelo, madeira, etc. Então, dependendo do que você quer, qual que você vai utilizar, tá? Eu quero conduzir com facilidade. Vou escolher um material que tenha uma constante de condutividade boa. Eu quero isolar. Vou utilizar um que tem um valor não tão bom, certo? Um valor baixo e aqui um valor alto, tá? Então, vocês podem reparar, por exemplo, nos dias frios, a gente escolhe utilizar roupas de lã. Por que a gente utiliza roupas de lã? Elas vão aquecer a gente? Não, elas não têm energia própria. O que elas vão fazer é isolar nosso corpo do ambiente externo. Então, não vão permitir que o calor passe. Certo? Aí você pega, por exemplo, em determinados locais, as pessoas fazem casinhas de gelo, os igluzinhos, lá no Alasca, por exemplo. Por que ele faz uma casa de gelo? Porque o gelo é um bom isolante térmico, ou seja, um mau condutor.
não vai permitir que o calor que está aqui dentro, da lareira, sei lá do que for, é claro que a lareira é de pedra, né? Não vai permitir que esse calor que está aqui dentro saia, né? Nem que haja essa transmissão de calor perdendo o calor interno. Por outro lado, às vezes eu quero materiais que permitam essa passagem do calor. Aí eu vou escolher materiais que sejam bons condutores, tá? Então, para vocês verem mais ou menos como funciona isso na passagem do calor. Vamos pegar uma página branca aqui. Nós estamos falando da condução primeiro. Então, imagina que eu tenho aqui uma parede, certo? Aqui é uma parede. Desse lado eu tenho uma temperatura θA, desse lado eu tenho uma temperatura θB. Essa parede tem uma determinada espessura, que eu vou chamar de E. Aqui tem uma determinada área de secção, vou chamar de A, tá? E aqui haverá a passagem de um fluxo de calor. Lembram do fluxo de calor? Que era a potência, né? Fluxo é igual a calor por tempo. Certo? Então tá. Esse material tem uma condutividade térmica K. Como que eu calculo o fluxo de calor a partir dessa condutividade? Eu vou pegar essa condutividade, multiplicar pela área da secção por onde o calor vai passar, vou multiplicar pela variação de temperatura e vou dividir pela espessura da parede. Esse é o fluxo de calor na condução. Então, A é a área, E é a espessura, Δθ é a variação de temperatura dos locais, K é a condutividade térmica, que depende de cada material, certo? É claro que aí eu posso igualar essas duas expressões, caso eu queira calcular tempo, calor, seja lá o que for, certo? Quer dizer aqui que calor por tempo é igual a K, A, Δθ sobre a espessura. Cuidado com as unidades aqui, porque às vezes ele te dá alguma coisa em milímetro, alguma coisa em metros, tá? Então fiquem atentos a isso. Então essa é a fórmula da condução. E na transmissão de calor é que a gente utiliza, é apenas essa daí. Bem, aí vamos passar para convecção. Convecção. Então isso ocorre bastante em líquidos, fluidos em geral. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma panela, certo? E vou colocar sobre uma fonte de calor, um fogão, certo? Sobre o fogo. O que acontece com o fluido que está aqui dentro? Vamos supor que eu pus água aqui dentro. As moléculas que estão em contato com a parte de baixo, que estão mais em contato com o calor, com a fonte de calor, quando elas se aquecem, elas ficam mais leves, certo? Quando aumenta a temperatura, certo? Elas ficam mais leves e elas se movimentam para a parte superior. Aí a próxima fileira de moléculas, no caso do exemplo aqui de água, que estão mais frias, elas vão descer e ocupar o lugar que antes era ocupado pelas que subiram. E assim vai se dando esse fluxo. Aí depois da aquecida elas sobem, né? Por convecção, e assim vai se dando essa transmissão de calor. Outro exemplo disso, o aparelho de ar-condicionado da sala. Né? Tá aqui todo mundo sentadinho. Aí o que acontece? Nosso corpo aqui vai eliminar calor. Nós somos fonte de calor. Então, numa atividade normal, vamos supor que cada um de nós aí libere 100 watts de energia em forma de calor. Esse calor vai ficar leve e ele vai subir.
aí vai entrar aqui no aparelho o ar quente, que é mais leve, ele sobe, ele é resfriado nesse processo do ar-condicionado e é liberado na sala. Esse ar, como é mais frio, o que ocorre? É mais pesado, é mais denso. Ele desce, entra em contato com a gente, troca calor com a gente, nos dá essa sensação térmica de conforto. Nós aquecemos essas moléculas de novo, elas sobem, entram no ar e aí fica esse processo de convecção. Vamos lá, mais um exemplo. Geladeira da nossa casa. Vamos pegar uma geladeira daquelas mais antigas. Congelador aqui em cima, certo? Aqui passa um gás refrigerante. Dentro dos caninhos aqui a menos 40 graus Celsius, por exemplo. Ok? Aí, o que nós fazemos? Vamos lá, vamos colocar alimentos aqui. Então, colocamos aqui o que sobrou da maionese do almoço, o arroz, batata frita, a carne. E quando a gente coloca esse alimento, vamos supor que ele está na temperatura ambiente, ele está a 20 graus Celsius, certo? Nós colocamos aqui dentro. Ok, o que ocorre? Essas moléculas desse ar aquecido por esse material vão subir, lembra? Quente e mais leve, né? São menos densos, eles sobem, circulam aqui nesse interior, são resfriadas, ficam geladinho, fica mais denso, aí eles vão descer resfriando os alimentos, certo? E assim se dá troca. Quando você abre a porta da geladeira, entra ar na temperatura ambiente, dentro do espaço da geladeira. Esse ar vai subir até o congelador, vai ser resfriado e vai descer por gravidade de novo. É claro que as mais modernas não funcionam assim, é porque elas não funcionam por convecção natural. Vamos pegar aqui o exemplo das mais modernas, que às vezes tem em casa. De um lado tem o freezer, do outro lado tem o freezer para congelar, desse lado tem a geladeira, refrigerador. Beleza. Aí aqui embaixo tem um motorzão, certo? Com um ventilador. E esse ventilador joga o ar aqui dentro, tá? Então o que ocorre? Não é por convecção natural, isso aqui é uma convecção forçada. Você está jogando o ar frio através de um ventilador, tá? Diferente desse aqui da geladeira antiga, que é uma convecção natural, tá? Então a convecção acontece geralmente com os elementos fluidos, né? Líquidos, gases, tudo mais. O que ocorre diferente na convecção com a condução? Retomando, a condução, as moléculas são aquecidas umas às outras, certo? E elas não se movimentam, essas moléculas. Elas só transmitem o calor para sua vizinha através do contato, tá? E vai sendo conduzido esse calor de um lugar para o outro. Na convecção, o que ocorre? A molécula, quando ela é aquecida, ela fica mais leve, certo? E ela muda de lugar, tá? Deixando o espaço para mais densa, que vai ficar na parte inferior, ok? E, por último, nós temos a radiação ou irradiação. Beleza. Então imagina que você está aqui, deitadão na praia, tá? Está aqui o sol. Como que o calor do sol chega até você? Como que você vai ser aquecido? Você vai se conectar através de um fio para que seja por convecção? Por condução? Não. A molécula que se aqueceu no sol vai viajar até você por convecção? Não. O que ocorre aqui é essa movimentação de ondas, certo? Eletromagnéticas, que vão irradiar você, certo? Então esse é o processo da irradiação. Isso aqui inclusive acontece inclusive onde não tem meio material, né? Acontece inclusive no vácuo, tá? Então esse é o terceiro processo de transmissão de calor, através da radiação ou irradiação. Muito bem. Eu vou pegar um exemplo clássico, né? Vamos ver se eu consigo desenhar isso mais ou menos.
pegar aqui uma garrafa térmica. Vou colocar uma tampa aqui. E aqui vamos colocar café quente. Bom, o que ocorre com a garrafa térmica? Ela é feita de vidro com duas paredes. Uma externa e uma interna. Entre as duas paredes aqui tem vácuo, certo? Não entra nada. E essas paredes são espelhadas, tanto a parte externa como a parte interna. Então, o calor do café bate na parede, é refletido e volta, certo? Qualquer coisa externa bate na parede espelhada e volta. Então, por que a gente usa essas paredes espelhadas? Por causa da radiação. Certo? Tá. Por que a gente utiliza aqui esse vácuo entre as paredes? Porque se aqui tivesse qualquer material, esse material ia ser aquecido, por exemplo, se tivesse ar ou algum líquido, e essas moléculas mais aquecidas iam subir, né? Então, a gente quer evitar aqui, entre essas duas paredes, que o calor passe de uma parede interna para a parede externa, certo? Então, nós temos esse processo para evitar a convecção. E, finalmente, por que é de vidro? É de vidro para evitar a condução. Pegar um material que não é bom condutor. Se fosse metálica, né, esse material ia se propagar com mais facilidade por condução do que com outros materiais. Então, o exemplo da garrafa térmica é clássico porque ele utiliza todos os processos de transmissão de calor para impedir a transmissão, para manter o café aquecido aqui a 80 graus Celsius, sei lá. Certo, gente? Então, esse é o reforço aí da atividade da semana passada. E aí vou escolher alguns exemplos para vocês responderem, principalmente sobre o exercício da condução. Tá bom? Um abraço.